Agora a gente vai falar um pouco sobre a psicografia na reunião mediúnica. É um médium psicógrafo. No início das primeiras reuniões mediúnicas, ainda na época da codificação da doutrina espírita, os espíritos se manifestavam principalmente pela psicografia. Então, o espírito escrevia alguma coisa, o dirigente lia, por exemplo, e falava algo para o espírito, e o espírito respondia pela psicografia. Depois, com o tempo, foi sendo mais formalizado o uso da psicofonia, ou seja, da fala. Mas a psicografia continua sendo uma ferramenta muito importante durante as reuniões mediúnicas. Na maior parte das vezes, pelo menos na minha experiência, a psicografia ela vem com alguma mensagem de algum espírito superior, algum espírito que está incentivando o grupo, às vezes até um espírito familiar, e traz uma mensagem de apoio, de esperança, de incentivo à ética. Atualmente, esse tem sido para mim, assim, o que eu tenho observado, como o uso principal da psicografia durante a reunião mediúnica. E pode ocorrer também de uma mensagem específica para alguém, de algum espírito que tem ligação com essa pessoa. E aí um dos médiuns sente uma vontade de escrever, e é importante que na reunião mediúnica a gente tenha caneta, papel. A vantagem da psicografia é que ela pode acontecer enquanto outras coisas estão acontecendo. Então pode ser que tenha um espírito dando uma comunicação e alguém atendendo, e ao mesmo tempo uma outra pessoa começa a escrever o texto. As psicografias, elas se dividem em psicografia mecânica, semimecânica, intuitiva. Essa nomenclatura pode ser entendida e estudada mais no livro dos médiuns. Mas basicamente a psicografia mecânica é aquela em que o médium não tem consciência do que vai ser escrito. E simplesmente é a mão dele que mexe. E depois, na hora de ler, é que ele vai descobrir o que foi escrito. A semimecânica é quando ele tem a intuição do que o espírito está falando e percebe a mão também se mexendo, né? A mão se mexe, ele tem alguns movimentos do espírito, mas tem uma parte de percepção, de interpretação dele. E a intuitiva é quando ele começa a vir uma corrente de ideias, alguns pensamentos, e ele vai anotando, né? Essa intuitiva ela pode ser através de uma voz que fala na cabeça do médium, e ele vai anotando aquela ideia daquela voz, ou às vezes palavras e pequenas reflexões e pequenas ideias que vão chegando, e ele vai anotando também. Tem muitas variações. Tudo isso está dentro da comunicação mediúnica, com todas as suas variedades, com todas as suas sutilezas, né? Mas a função assim, terapêutica principal da psicografia é que ela contribui muitas vezes para os espíritos superiores mandarem alguma mensagem para o grupo. Em algumas reuniões, os espíritos superiores eles deixam uma mensagem no final através da psicofonia. Mas às vezes, em função da demanda de trabalho, os espíritos podem deixar uma mensagem durante a reunião pela psicografia, enquanto outros atendimentos estão sendo feitos. E aí, no final da reunião, na etapa de avaliação, a pessoa que escreveu a psicografia pode ler para todos a mensagem. Existe também momentos em que a psicografia traz uma expressão de algum espírito necessitado também, de alguma dificuldade, com alguma dor. Às vezes a psicografia foi o meio com que aquele médium conseguiu interpretar uma comunicação de um espírito que estava precisando de prece. E nesse caso, eu acho que o mais adequado seria, uma vez que ele conseguiu terminar a psicografia e viu que é um pedido de ajuda, né, que tem um espírito em sofrimento, ele pede licença ao grupo para ler, e isso vai ajudar com que o dirigente possa direcionar o grupo para mentalizar a necessidade daquele espírito. E assim como outros tipos de mediunidade, a psicografia muitas vezes ela começa só com uma palavra que repete na nossa cabeça. E aí a gente, em vez de falar, pode escrever, né? Então a gente precisa observar que se a gente esperar que as coisas aconteçam tudo sozinha, que
vai ter uma incorporação completa para o espírito escrever, é provável que a gente vai ficar esperando e não vai acontecer nada, né? É claro que existem exceções, mas o mais comum é vir uma vontade de escrever e você ir para o papel e ficar ali, ó, o que eu vou escrever? Aí vem uma palavra, aí você escreve, aí vem uma ideia, você desenvolve a ideia, e aí começa a concatenar. E, como todas as outras formas de mediunidade, é muito comum que os espíritos utilizem o nosso dicionário de símbolos e de experiências. Então, não fiquem preocupados se o texto que está sendo escrito parece uma coisa da própria cabeça. Porque os espíritos só podem se comunicar com nós através de coisas da nossa própria cabeça. Por isso, na hora da psicografia, a gente faz igual às demais atividades de expressão mediúnica. A gente se entrega, se permite escrever e deixa para avaliar depois, né? O objetivo, na hora de escrever o que está vindo na nossa mente, não é avaliar se o que o espírito está falando a gente concorda ou discorda, é só de exercer essa função de ser um instrumento. E ao final, o grupo pode avaliar, rever, mas é muito importante que a gente não bloqueie uma expressão da mediunidade por medo de que venha uma mensagem que não faz sentido ou que a gente não concorda. Isso vale para a psicografia e para as outras formas de expressão, de comunicação espiritual.